Meus queridos irmãos, irmãs, hoje celebramos a instituição da Sagrada Eucaristia. Como imaginar, como entender a atitude de um Deus que, não satisfeito em se tornar só homem, ele foi além. Ele torna-se alimento para a humanidade. Mas na primeira leitura, nós encontramos relato do livro do Êxodo, onde se fala da ceia e da libertação do povo. Neste período, a ceia seria rápida, como nós, Estamos vivendo o tempo da rapidez. Os ritos estão sendo feitos breves, que geralmente se faz em tempo de grandes dificuldades. Como o povo naquela época, eles precisavam sair às pressas para a terra da libertação, por isso não tinha muito tempo, por isso o pão asmo, o pão sem fermento, porque não tinha tempo de fermentá-lo, e o cordeiro, assado rapidamente. Para que a ceia do Senhor acontecesse, a Páscoa acontecesse, e nesta Páscoa o povo experimentasse a grande libertação. Um povo que sai da escravidão do Egito para a terra prometida, onde corre leite e mel. E o Senhor dá uma ordem: marque as vossas casas com o sinal do sangue do Cordeiro. Se vocês lembram, no primeiro domingo da quaresma, o que foi que nós fizemos? Trouxemos para a igreja uma cruz, e o padre abençoou esta cruz e mandou colocar nas vossas casas, porque no Antigo Testamento era o sangue do Cordeiro, mas o último Cordeiro já tinha sido imolado, que é o próprio Cristo, e agora o grande sinal contra o tentador, a grande arma para afastar Satanás da nossa casa e da nossa vida, seria a cruz. E foi isso que vocês fizeram no primeiro domingo da quaresma. Esse momento importante, em que o Senhor ensina como aquela Páscoa deveria ser comida. E Ele nos diz, que Ele passaria para ferir aos desobedientes, aos que não era capaz de professar o senhorio de Deus diante da humanidade, aqueles que cultuavam deuses e mais deuses, aqueles que transformavam os elementos humanos criados pela mão do Criador em Deus. Deus natureza, Deus sol e tantos outros. E aí Deus, Ele toma a grande atitude: libertarei o meu povo da terra da escravidão. E tudo feito às pressas, porque não se tinha mais tempo, já tinha se perdido tempo demais. E hoje, meus irmãos, nós vivemos uma situação semelhante a esta. Não para uma libertação, mas estamos submetidos muitas vezes ao tempo, ao espaço, por causa de uma peste. Mas tem um elemento muito parecido, que é o elemento chamado desobediência. Deus feriu o povo por não obedecê-lo, e nós estamos sendo feridos pela nossa desobediência diante da lei de Deus e a lei das autoridades da saúde, que tem nos orientado, e nós estamos fechando nossos ouvidos. Por isso, uma celebração que acontece às 20 horas, tem que acontecer às 18h30, porque existe, um toque de recolher. Se nós fôssemos obedientes, se nós de fato ouvíssemos a lei de Deus e prestasse atenção à lei dos homens, não era preciso ter toque de recolher, porque nós saberíamos que a nossa desobediência
abre a porta para todo tipo de morte. São Paulo nos diz, não é? Em um texto belíssimo, ele nos relata, não é? Que ele vai nos passar do jeito que ele recebeu. O Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graça partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. A palavra é o quê? É uma afirmação? É uma afirmação, né? Eu estou afirmando, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Aqui não está dizendo que isto parece com o meu corpo ou que isso parece com o meu sangue. Não, há uma afirmação do Senhor. Isto é meu corpo que será dado por vós. Isto é meu sangue. Por isso, nós católicos talvez não entendemos ainda a potencialidade, o valor, a grandiosidade da Eucaristia. A Eucaristia não é um pão parecido com o corpo, não é um vinho parecido com o sangue. Entre o grande mistério da transubstanciação. Os meus olhos vê pão, mas não é mais pão. Mudou a essência, a aparência é a mesma, mas a essência já não é mais a mesma. Por isso que às vezes meu coração enche de dor, quando eu vejo uma pessoa dizer: eu não vou receber o vinho porque eu estou tomando antibiótico. E onde é que fica o que diz São Paulo? Isto é meu sangue. Ora, se eu não acreditar que aquilo é o corpo e o sangue de Cristo, eu deixaria de ser sacerdote. Porque eu não estou na igreja para cometer um grande teatro. Eu não estou na igreja para fazer de conta. A Eucaristia de fato é carne. Por isso comei. Por isso quando recebe-se a Eucaristia, não se chupa, não deixa de sorver, se mastiga. Porque carne não se chupa, carne se mastiga. E é doloroso, meus irmãos, às vezes a nossa postura diante da Eucaristia é como se fosse o símbolo, mas que não é. Eu lembro-me que quando eu fui fazer, eu tive um problema de sangue seríssimo. Achava que tinha, que meu sangue não iria coagular nunca. E se eu tomasse um talho, eu ia morrer até sair a última gota de sangue. E eu fui fazer um exame, fiz vários exames e por fim, um exame bam, que era feito em São Paulo. Eu tinha que ficar 12 horas em jejum, até água. Foi a orientação do médico: não tome. E eu fiz meu jejum de 12 horas. Acordei 6 da manhã, 6h30, celebrando a Eucaristia. Recebi o corpo e o sangue de Cristo. Me alimentei. E fui para fazer o exame. Quando eu cheguei no meio do caminho, eu disse: e o médico falou que era para eu ter jejum de tudo, mas eu digo, eu vou fazer. E lá eu fiz o exame, não é? O médico fez o exame e esperou 1 ou 2 semanas para chegar. Eu estava em Salvador. No dia que eu fui buscar o resultado do exame, o médico disse: olha, padre, graças a Deus o senhor não tem essa doença. Me explicou tudo. E eu digo: tá bom, muito obrigado. Quando eu fui saindo, ele falou: padre, deixa eu lhe falar uma coisa. Quero lhe dar os parabéns. Ninguém nunca fez um jejum tão limpo como o seu. Tão perfeito como o seu jejum. Eu tinha recebido o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então, para vocês entenderem que nós recebemos, não é vinho, nós recebemos de fato é o sangue de Cristo. É um Deus que se mutilou para se fazer alimento, e ainda hoje
Eu vejo pessoas dizer: eu não vou receber o vinho, não posso tomar, não posso beber bebida não, não posso beber bebida não. Eu sou proibido de tomar álcool. A Eucaristia não precisa da tua fé e da minha fé para se tornar Eucaristia. A Eucaristia de fato é. E por isso, meus irmãos, vejam como nós somos fracos. Vocês, eu posso me dizer hoje que eu, esse padre que está aqui, creio piamente que quando Cristo é levantado com o pão e o vinho, quando ele desce já não é mais pão, não é mais vinho, é corpo e sangue de Cristo, e tantos milagres aconteceram em vários lugares do mundo, mas mesmo assim a dureza do nosso coração não permite que o milagre da Eucaristia aconteça na nossa vida, porque nós não temos fé. Meus irmãos, imagine o que diz São Paulo: isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Deveria ser o suficiente para que a gente compreendesse que quem está no altar após a consagração não é pão. Eu não seria padre para estar distribuindo pedaços de pão para vocês, porque pão não faz nada. Eu não seria padre para estar distribuindo vinho para vocês, que vinho não faz nada. Eu sou padre porque as minhas mãos consagradas torna-se naquele momento a própria mão, é o próprio Cristo indelével, não é? É o Cristo. É o Cristo que desce, é o Cristo que se materializa de novo, para que a gente entenda o grande mistério que nos foi dado, que nós não reconhecemos tantas vezes. O evangelho de hoje, não é? Fala de Jesus preparando a ceia, e repete o texto de São Paulo, e fala como Satanás colocou no coração de Judas o desejo de trair Jesus. Esse mesmo Satanás, ele continua vivo e no nosso meio, colocando no nosso coração dúvida sobre a Eucaristia. Esse mesmo Satanás continua no coração de muitos, dizendo: aquilo ali é um pedaço de pão, aquilo é vinho. Porque Satanás sempre volta no tempo oportuno. Sempre que ele tem um motivo, sempre que alguém abre um espaço, aí ele entra e faz a sua festa. O evangelho de hoje, não é? Nos fala dessa instituição de um Deus que transforma-se, que modifica-se em alimento para nos sustentar. Porque, como diz a palavra, Ele, nos tendo amado, nos amou até o fim. Porque nos diz a palavra, não é? Que Ele nos dá o exemplo. Eucaristia é o quê? Serviço. A Eucaristia é o serviço, é a unidade, é a comunhão. Uma comunidade que celebra a Eucaristia e que não sabe partilhar é uma comunidade falsa. Uma comunidade que celebra a Eucaristia e permite o seu irmão passar fome é uma comunidade que não pode ser de Deus. Porque a Eucaristia é comunhão, a Eucaristia é partilha, é unidade. A Eucaristia nos faz de fato todos nós irmãos. Por isso que Jesus, não é? Sabendo que Judas, na dureza do seu coração, deu espaço ao mal, para que ele duvidasse de que Jesus era o Filho de Deus. E quando eu levanto a menor da hipótese que a Eucaristia venha a ser qualquer coisa menos o Cristo, eu estou abrindo meu coração para que o tentador habite na minha vida.
Meus irmãos, são tantos milagres, tanta cura. Eu fui há certo tempo fazer em um hospital aqui em Teresina, fazer um exame, né? Não, passar pelo médico, cardiologista. Ele muito ascético, não é? Muito. Ele olhou para mim e disse: padre, amanhã o senhor tem exame, o senhor não beba nada. Eu falei: eu não bebo. O que eu bebo de mais forte é água mineral com gás. Não, mas o senhor vai celebrar a missa. Eu digo: na missa eu recebo o sangue de Cristo. Aí ele disse: o senhor recebe é vinho. Eu falei: é o sangue de Cristo. Quando ele falou vinho, eu dei um soco na mesa dele e caiu tudo. Digo: e respeite o Cristo. Eu não posso deixar de não defender o meu Senhor, mesmo que Ele não precise de defesa. Mas é a minha fé, é o mistério de um Deus que se parte e reparte em forma de pão. Um Deus que se mutilou em pedaços para nos alimentar, não pode ser tratado como qualquer coisa. E quando nós, cristãos católicos, abaixamos nossa cabeça diante de uma fala como esta, nós estamos alimentando e dizendo: nós não acreditamos no mistério da Eucaristia. Sabe, meus irmãos, tanta cura, e nesse mesmo evangelho nos traz, não é? O serviço. Um Deus que agacha, um Deus que fica de cócora aos pés do humano para lavar os seus pés. É um Deus sem limite. O amor de Deus, o amor de Cristo é um amor quase que irresponsável aos olhos humanos. É um amor inconsequente. É irresponsável aos olhos do humano, porque o humano não concede um poderoso se agachar aos pés do pequeno. É inconsequente, porque o amor dele incondicional, onde colocou? Na cruz. E por que nós temos que amar Cristo comedidos? Por que não podemos ter um amor apaixonado por este Deus que teve para conosco? O amor de Deus é um amor apaixonado. O amor deu a base, mas foi a paixão pelos seres humanos que Deus entregou seu Filho à humanidade. Só um Deus louco de amor e apaixonado faria o que Deus fez com seu Filho, e o Filho aceitasse por desejo próprio. Então, meus irmãos, viver a Eucaristia, viver Cristo, é viver humanidade, é ser humano, é ser humilde, é ser o último, quando tantos querem ser o primeiro, é ser manso e humilde de coração, porque como Cristo disse: se vocês me chamam mestre e Senhor, eu dou exemplo. Eu me sinto mais cristão quando as minhas atitudes me levam à humildade. Aí eu me sinto cristão. Mas quando as minhas atitudes continuam me colocando nos primeiros lugares, continuam fazendo de mim uma pessoa de destaque diante do mundo, isso não é ser cristão. Então hoje, não é? Que também celebra-se também o dia do Padre, não é? O dia da instituição da Eucaristia. Eu quero pedir a vocês: reze pelos seus sacerdotes. Não critique, não o aponte, reze. Nós precisamos da oração de vocês. Porque se Satanás está louco que nem leão, urgindo, esperando a quem devorar, como diz a primeira carta de Pedro, diante de vocês, diante de nós ele é muito mais feroz. Rezem, nós precisamos da oração de vocês, para que a gente não caia em tentação. Então que Deus nos conceda, não é? A força, a energia de acreditar que a Eucaristia é Cristo. Por isso que todo joelho deve adorar. Por isso que, se nós entendêssemos, nós deveríamos nunca passar diante do Cristo sem jogar o joelho no chão. Eu vou encerrar com a fala de uma protestante.
Ela me disse para mim: padre, se a minha igreja tivesse o mistério que a sua igreja tem da Eucaristia, eu entraria todos os dias na sua igreja de joelho. Porque o mistério é grande demais, padre. E talvez a gente ainda não consiga entender. Fala de uma protestante. E a gente passa diante do Cristo ali, ó. Cristo está no altar. A gente vem para a Eucaristia. Nós não temos reverência. Receber Jesus é um momento de reverência. É um momento de plenitude. Vejam, eu, pecador miserável, tendo a oportunidade de colocar o Deus da minha vida dentro de mim. Isso é grande demais. Então que Deus faça com que a gente cresça diante do mistério da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.